Olá, meus amigos, estou aqui na garagem da minha casa para mostrar as duas bicicletas que eu tenho, que eu conservo, que eu pedalo com regularidade. Uma bicicleta Speed modelo clássico, uma Monarch Crescente 10 marchas, ano 77, e aqui em segundo plano, mostrando agora para vocês, uma Odd Veloce Disc, ano 2022. São bicicletas separadas por 45 anos de história e eu queria gravar esse vídeo para mostrar para vocês as grandes diferenças que existem entre esses dois modelos. O modelo clássico de Speed e o modelo moderno de Speed. O que visualmente chama mais atenção de início é o formato do guidão. Esse aqui é o guidão da bicicleta Monarch, é o guidão clássico. Ele tem dois sistemas de freios, né? O freio frontal, que é o que as pessoas usam quando estão mais inclinadas em cima do quadro, e o freio superior, que a pessoa pode usar numa posição mais confortável, num segmento de linha reta, por exemplo, num segmento mais plano, numa velocidade moderada, o ciclista acaba usando a alavanca superior, ao passo que quando ele está inclinado, ele usa a alavanca dianteira. Na Speed moderna, você tem apenas a alavanca dianteira, você não tem duas alavancas, dois manetes de freio em cada extremidade do guidão. É uma peça só. Tá vendo a diferença? Então, essa é a primeira coisa que chama atenção para quem é leigo no assunto. Eu também sou leigo, tá, pessoal? Eu não sou profissional. Eu sou entusiasta do esporte, mas eu não sou especialista, tá? E daí deriva a segunda grande diferença, que é nas alavancas que trocam marchas, né? Na Speed clássica, você precisa tirar a mão do guidão para trabalhar na alavanca das marchas. São duas alavancas, uma para trocar a marcha na dianteira, que você tem aqui duas coroas, por exemplo, e a segunda alavanca, ela mexe aqui na catraca traseira. Então, se está pedalando uma clássica, você tem que tirar uma das mãos necessariamente para mexer na alavanca de câmbio. E o câmbio da bicicleta moderna, ele é acoplado no manete de freio. Então você tem aqui num sentido para trocar a marcha, pressionar nesse sentido, e uma alavanca interna ao manete, você sobe a marcha ou desce a marcha conforme a mão que você está usando, conforme o lado do guidão. Então esse é o sistema Shimano muito eficiente, que pode ser considerado uma grande evolução na prática do esporte. Para quem disputa uma prova de forma amadora ou mesmo profissional, qual que é a grande vantagem desse sistema de câmbio? Você não precisa tirar a mão do guidão para fazer a troca de marcha. Você tem mais equilíbrio, mais eficiência em relação à bicicleta Speed, a clássica. Ainda no quesito freio, esse aqui é o freio de uma bicicleta clássica, ele tem essas pastilhas. Elas vão diretamente no aro, né? Tem essa ferradura e é um sistema que não é tão eficiente. Quem pedala uma bicicleta Speed clássica precisa saber dosar a força e a intensidade na hora de fazer a frenagem, porque se você simplesmente apertar os manetes com força máxima de forma abrupta, você vai gastar mais pastilhas. Então faz parte do esporte, para quem pratica o Speed clássico, tomar conta do equipamento, poupar o equipamento, porque o freio não é tão eficiente, ao passo que na Speed moderna o freio é a disco, ele não é no aro da roda, ele é feito a disco usando o cubo central. Então aqui a eficiência é maior. E você não precisa ter dó de frear. Você pode simplesmente adicionar a força que você tiver, porque a frenagem será mais eficiente. Esse aqui é o disco traseiro, né?
Então você vai ter uma eficiência maior e tem que tomar cuidado porque essa peça aqui, o próprio disco, ela esquenta muito conforme o uso. Então tem até um aviso aqui, ó, para você tomar cuidado, não encostar a canela no disco, porque você pode até queimar a sua perna. O que chama atenção visualmente também, mas tem grande influência do ponto de vista ergonômico e do conforto para pedalar, é o selim. Esse aqui é o selim da Monarch. Ele na verdade está revestido com essa peça almofadada, porque sem ela fica muito difícil pedalar, é desconfortável. E o selim moderno, ele tem uma geometria bem mais estudada, ele tem esse vazamento aqui central para preservar as partes íntimas, tanto do homem como da mulher, né? Ele tem essa curvatura na traseira, ele fica mais elevado nas extremidades, que é para você poder encaixar a sua bacia na hora de pedalar, de forma que a parte central, ela é abaixada, ela não força o seu esfíncter, porque se você pedalar muito, você pode enrijecer esse músculo e ter dificuldades, inclusive para usar o banheiro, fazer o número 2. Eu coloquei o selim da Speed Clássica aqui apoiado no quadro da Odd Veloci Disc para vocês verem a diferença de curvatura, como a parte central é bem elevada em relação ao selim moderno. Então essa parte mais elevada aqui, onde você tem o assento propriamente dito, antigamente isso era convencional e as pessoas não questionavam muito, mas para você que já acostumou com selim moderno, você vai pedalar uma bicicleta com selim antigo, você vai sentir um desconforto muito grande, até porque existe muito mais rigidez nesse material convencional do que nesse material sintético. Para quem usa bicicleta não apenas como esporte, mas para uso convencional, uso urbano, tem que atentar para essa questão de segurança aqui. As bicicletas antigas, elas tinham o eixo da roda parafusado no garfo. Você precisa aqui de uma chave de boca para poder retirar a roda. Ao passo que as bicicletas modernas, você tem essa alavanca aqui. Você trabalha nessa alavanca e você tira a roda com mais facilidade. Isso para uma prova esportiva tem muita utilidade. Mas quando você está, por exemplo, deixando a bicicleta em algum lugar do centro da cidade para fazer algum compromisso, deixar uma bicicleta como essa, mesmo num bicicletário, é um pouco mais arriscado, porque a pessoa pode até não levar a sua bicicleta embora, mas ela pode levar a sua roda embora com certa facilidade. Ao passo que na bicicleta antiga, ela vai perder muito mais tempo para mexer com chave de boca. Então, entre as duas bicicletas, fica mais fácil levar a roda da bicicleta moderna. Ainda visualmente, a gente vai perceber que as bicicletas antigas têm muitas partes cromadas, né? O manete do freio, ferradura do freio. Você tem aqui o próprio pedal, né? O pedal, nesse caso aqui que eu estou mostrando para vocês hoje, não tem muita diferença. As bicicletas modernas têm uma espécie de clipe no centro que você pode encaixar na sapatilha. Não é o meu caso, eu não sou um profissional, então o pedal não evoluiu muito nesse sentido para esses dois modelos que eu estou apresentando. Mas em relação a partes cromadas, o pé de vela cromado, aqui já é um preto fosco, entendeu? Então, esteticamente, a bicicleta moderna, ela não tem os cromados que são valorizados nas bicicletas antigas. O que não dá para ver visualmente nesse vídeo, mas apenas quando você está pedalando a bicicleta e que você está usando o seu tato, você vai perceber que o quadro da bicicleta antiga, ele é de aço. E o quadro da bicicleta moderna é de alumínio, nesse caso aqui é alumínio. Essa aqui tem até o garfo de carbono. Quadro de alumínio. Aqui o garfo é de aço, o quadro também. Então dessa observação resulta o seguinte: a bicicleta clássica ela é mais pesada que a bicicleta moderna. Então para quem usa a bicicleta como esporte, com certeza a bicicleta moderna traz mais eficiência porque ela é mais leve. Voltando para o aspecto estético aqui, você vai perceber que o cabeamento do freio e mesmo do câmbio na bicicleta antiga ele é bem aparente, ele cruza por cima do guidão.
Nas bicicletas modernas, eles tentam deixar essa parte mais discreta. Então o cabeamento ele desce sem passar por cima do guidão. Essa bicicleta aqui ela não deixa o cabeamento embutido, mas tem vários modelos modernos onde o cabeamento passa por dentro do quadro. Aqui nesse caso, o cabeamento é todo exposto. Ele não tem nada de embutido. É mais fácil inclusive para fazer manutenção. Aí você pode perguntar, peso é importante na bicicleta? Com certeza peso é importante, ainda mais se você pratica um esporte de forma profissional. Cada 100 gramas que você alivia de peso numa bicicleta faz diferença no resultado de uma prova. Mas para quem é amador, é mais importante o próprio piloto perder peso do que a bicicleta. Então, na hora de você fazer exercício, as duas bicicletas são muito úteis. Para você ter uma vida saudável, você pode ter uma boa rotina tanto com a clássica como com a bicicleta moderna. Agora, que com certeza é muito diferente pedalar uma Speed de uma moderna, com certeza é muito diferente por todas as razões que eu acabei de explanar para vocês, em termos de ergonomia, em termos de troca de marcha, em termos de eficiência de freios. São esportes diferentes. Você praticar ciclismo clássico é bem diferente de você participar de um esporte com bicicletas modernas, mas os dois valem a pena com certeza. Hoje em dia, em 2022, ainda é possível você encontrar uma bicicleta clássica para comprar de segunda, terceira mão, quarta mão. Você ainda encontra para vender bicicletas da Caloi e da Monarch por preços muito acessíveis. Agora, com relação às bicicletas modernas, a faixa de preço é muito maior a diferença. Você tem várias faixas de preço conforme o grau de profissionalismo de quem vai pedalar a bicicleta. Essa hoje, por exemplo, é o modelo de entrada. Ela não é uma Speed profissional, ela é quase uma Gravel na verdade, porque ela tem características de mountain bike também, pneu um pouquinho mais largo em relação ao pneu da Speed clássica. Então, existem vários gostos, vários bolsos para você praticar o esporte. Mas para você ter uma atividade física saudável, você pode optar tanto por uma quanto por outra, sem problema nenhum. E eu espero ter colaborado com vocês nessa questão de comparativo entre bicicleta clássica e moderna. O que importa é você pedalar sempre. Um grande abraço e até a próxima!